Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão? O vídeo é um pouquinho, com um pouco de delay, né? Estamos falando mais de 24 horas após ter terminado a partida, mas vale deixar registrado aqui porque foi um jogo com vários detalhes. Estamos aqui trazendo, né? Como está aqui na capa do vídeo, falando de Corinthians 3, América Mineiro 2, nas finalidades 3-1. Corinthians classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Segundo ano seguido que o Corinthians chega pelo menos entre os 4 maiores da competição nacional. Não supera a meta, né? A meta do Corinthians era chegar até as oitavas. Chegou na final em 2022, chega na semifinal. Tem um clássico paulista agora para de repente chegar na segunda final seguida. Mas tem o copo meio cheio e o copo meio vazio para te analisar a partida. E temos a escalação. O Luxemburgo acabou fazendo algumas mudanças. O Corinthians acabou jogando com um losango no meio de campo, um 4-4-2. Sacou o Biro, sacou o Adson, né, que vem se revezando como jogando aberto pela direita. Optou por jogar com o Matias Rojas. E o Paraguai, ele acabou atuando mais recuado, né? A gente tinha muita informação das partidas dele no Racing jogando aberto pela ponta direita. Acabou atuando muito mais, começando como meia, teve uma parte mais destacada jogando pelo lado do campo, pelo lado direito, mas se movimentou bastante. Ele aparece assim, no mapa de calor, e quem viu a partida viu isso também. Ele jogando no meio, jogando pela esquerda, o Guedes. Então o Corinthians teve um ataque extremamente móvel. Nas outras posições acabou não tendo nenhuma mudança, né? Começou com Cássio, Fagner, Gil Murilo e Fábio Santos como titular, pensando os dois laterais jogando mais com preocupações defensivas, porque você tinha o Gabriel Moscardo de primeiro volante, Fausto Vera também jogando para ajudar na marcação, e aí você tem 4 jogadores que têm mais deficiências para ajudar na marcação. Renato Augusto já mais velho, Rojas, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. E o Corinthians acabou tendo uma atuação ofensivamente de qualidade. Terminou o primeiro tempo com 0-0, mas vinha jogando bem, vinha conseguindo criar chances de gol. E teve no segundo tempo, abriu o placar com o Renato Augusto, ampliou com o Yuri Alberto, 2-0, resultado que já garantiria a vaga no tempo normal. Mas sofreu o gol com o Benítez, que entrou. O Benítez por acaso é um meia também, que infelizmente tem a questão física, porque se não fosse, é um meia que passou no São Paulo, jogou no Grêmio, jogou no Vasco, só que o problema é que a parte física dele atrapalha. Ele entrou no segundo tempo e mudou o jogo a favor do Coelho. O Corinthians depois, pouco tempo depois do Benítez, Roger Guedes ampliou 3-1, resultado de novo que colocaria o Corinthians já direto na semifinal. Mas em outro vacilo também, com participação do Benítez, Mastriani faz o 3-2, resultado que leva a partida para decisão nas penalidades. E aí, nas cobranças, mais uma vez brilhou a estrela do Cássio, né? Teve uma cobrança, agora tá me fugindo quem que acabou batendo a favor do América Mineiro. As duas que acabaram perdendo, mas uma teve uma batida muito fraca que o Cássio defendeu, e teve o pênalti decisivo que ele defende com o pé, acaba garantindo a classificação. Brilha de novo a estrela do Cássio numa partida por pênaltis. Coincidência, terceiro mata-mata do Corinthians na Copa do Brasil, e o terceiro mata-mata que o Corinthians reverte o resultado em casa, mas leva a partida para as penalidades. Aconteceu contra o Remo, depois foi contra o Atlético Mineiro e agora contra o América Mineiro. Em termos de números, trazendo um pouquinho trazer algumas informações de como foi a partida, a parte ofensiva dá para entender que o Corinthians está começando a melhorar, de novo. Porque teve 21 chutes a gol, desses 21, 8 foram no alvo, mas sofreu com problemas também do outro lado, né? O América teve 16 chutes para o gol, sendo 7 no alvo. Trabalhou pouco, não teve tantas defesas do Cássio, não, então nessa questão de você falar, nossa, o Cássio trabalhou muito. Não, o Pacinato, né, que é o Matheus Pacinato, que vem ganhando oportunidade, vem sendo titular no Coelho, trabalhou um pouco mais, então o placar de 3-2 mais ou menos reflete o que foi a partida. Mas a gente vê que o Corinthians criou para fazer os seus gols, e o América Mineiro acabou aproveitando alguns vacilos, mais uma vez, do sistema defensivo do Corinthians. Depois, na segunda etapa, a gente começou a ter algumas mudanças, né? Alguns jogadores sentiram a parte física, então pediram para sair. A gente teve o Juliano entrando em campo, no lugar do Renato Augusto, o Bruno Mendes entrou em campo, Adson, Matheus Araújo e Juan. E um detalhe a gente pode citar, o Juan foi um dos caras que teve mais destaque no confronto. Eu acho que ele é um jogador que caiu um pouco de produção, apareceu bem, ninguém conhecia muito. Ele já entrou com coisa de 11 minutos do segundo tempo, ele entrou no lugar do Fausto Vera e melhorou a qualidade, ajudou o Corinthians a ter mais qualidade ofensiva, né? Então, a partir da sua entrada, o Corinthians começa a ter
a controlar ainda mais o meio de campo e conseguir ter a vazão das jogadas ofensivas. O Bruno Mendes também entra logo em seguida para o lugar do Fagner para dar um pouco de consistência. E acaba saindo o gol. Depois a gente teve outras mudanças, né? Mas aí já mais perto do final da partida, onde saiu o Renato Augusto, entra o Juliano, o Adson entra no lugar do Matias Rojas e o Matheus Araújo entra no lugar do Moscardo, mas já no final da partida, quando o Luxemburgo tentando vencer o jogo. O jogo tinha pouquíssimo tempo, era só os acréscimos, mas 3-2, vamos ver se a gente consegue, por enquanto estava melhor. Dava para entender que o momento do Corinthians na partida favorecia, de repente, buscar o resultado. Classificação merecida, acho que pelos dois jogos. O Corinthians jogou bem em Minas Gerais, acabou perdendo por 1-0, mas foi aquele jogo que muitos viram, falaram, o Corinthians jogou. O Corinthians saiu vivo do confronto com a derrota de 1-0, produziu. E aí você começa a analisar, pegando os últimos jogos, o Corinthians falou, opa, tem coisas aparecendo, tem uma certa qualidade. Né? O Corinthians chegou à sua terceira vitória seguida, né? Venceu o Atlético Mineiro, depois de perder pro América, venceu no Brasileirão, com o time, o Sub-20, né? Com o time da Copinha, venceu o Universitário por 1-0 e com um time mais mesclado, mais privilegiando jogadores mais experientes, acabou vencendo o América Mineiro. Vi muita gente reclamando, aí a gente começa, vamos então analisar um pouco, falar de atuações individuais aqui nesse vídeo. Eu acho que o Corinthians teve alguns, não dá, o Rose, quem me conhece, quem acompanha minhas lives no FuteJotas, quem me acompanha no dia a dia, em outros vídeos, nas outras redes sociais, sabe que eu sempre falo para tomar muito cuidado com o imediatismo que a gente fala do futebol. Isso é tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Ou seja, o jogador, o mesmo trabalho de treinador, não pode ser endeusado por conta de uma sequência, 2, 3, 4 partidas, e também não pode ser colocado como um lixo por conta de 2, 3 partidas ruins ou até mais. A gente teve esse caso muito, o Rojas ele deixou uma ótima impressão em campo. Foi para muitos foi o melhor na partida, ajudou com passes precisos, deu 2 assistências pro Yuri e pro Roger Guedes que não concluíram pro gol, bateu uma falta com perigo, uma das assistências foi numa cobrança de falta, chutou uma bola com perigo, tentou ajudar na marcação, deixou uma primeira impressão muito boa. Mas a gente tem que sempre colocar essa ressalva, porque alguns jogadores do próprio elenco do Corinthians começaram bem, estão numa má fase, tem muito torcedor acha que não serve. O Yuri Alberto era o artilheiro no ano passado e muita gente achava que quando virou esse ano que o Yuri Alberto está numa fase ruim em termos, porque em relação a ele não tá ajudando ofensivamente com gols, ele é o líder de assistências do Corinthians, ele é o vice-artilheiro atrás do Roger Guedes, e o Roger Guedes tem 5 gols marcados por conta de passes do Yuri Alberto. Então, a questão de falar que o Yuri Alberto é muito ruim, é muita calma. O Fausto Vera tá sendo um momento ruim, não teve, aí o Fausto Vera, estamos no mês de julho, e o Fausto Vera não teve, acho, uma partida elogiável no ano, mas não é bagre, pelo contrário, acho que tem que manter no time, precisa recuperar o nível de jogo dele. O Roger Guedes e o Yuri Alberto também não tiveram uma partida de sonhos. E eu vou citar também um lado importante que eu vejo, que aí também ajuda a entender a melhora do Corinthians. Renato Augusto não vem jogando bem. Renato Augusto voltou de lesão e mais uma vez ele fez o gol. É um cara que é diferenciado, mas o Renato Augusto não tá jogando bem. Ele entrou contra o Universitário, deu passe, acaba nos trancos e barrancos ao passe pro gol do Felipe Augusto, mas ele não tinha entrado bem, entrou errando passes, errou com problemas na recomposição. Contra o América, o Corinthians acaba tomando o segundo gol por conta de um lance onde ele já não tinha mais perna, ele já tinha pedido pro Luxemburgo para sair, mas tinha a questão do Rojas, e o Luxemburgo falou, tinha poucas substituições também, por mais que você tenha 5 substituições, naquele momento já estava numa reta final do jogo, o Luxemburgo também não tinha como mexer tanto, e tentou segurar ao máximo, e o Renato Augusto acabou pecando nessa parte. Dá para elogiar muito, de novo, a atuação do Gabriel Moscardo, 4 jogo titular, 5ª partida no ano, claro, é moleque, é novo, 17 anos, vai oscilar, vai ter partidas ruins, mas é um cara que tá em meio àquela ânsia do jogador, do torcedor, aquele pedido de precisava contratar, precisava de um reforço para jogar de primeiro volante, é um cara que tá tomando conta da posição com 17 anos. E merece ser elogiado, mas claro, ele vai oscilar, ele vai cair de produção, porque ele é um jogador que não tá pronto. Mas ele tem muita qualidade, tá dando contra o recado, hoje é titular por merecimento. O Gil vem tendo problemas, a lentidão do Gil preocupa, e isso é algo que o Luxemburgo vai precisar trabalhar. O Gil vem perdendo diversas jogadas em velocidade para os adversários, que é da idade. Ele já entrou numa descendente, ele tá
em vias, assim, não deve, eu duvido inclusive que o Corinthians vai renovar o contrato dele. E o Fábio Santos acaba ajudando muito mais na marcação do que na parte ofensiva, e ontem acaba meio que justificando em relação à partida dele, por conta da proposta que eu tô falando dos outros jogadores, mas talvez o Bidu ajudando a marcar seria uma opção melhor. Mas a gente vai começar a ver isso com mais detalhes. O resultado é importante porque acalma de novo o Luxemburgo, por enquanto, pelo menos até o jogo da Copa do Brasil. Vamos parar com aquela decisão de precisa demitir o Luxemburgo. Vem trazendo um pouco de melhoras, o time vem trazendo um crescimento pontual, ele vem trazendo, dando oportunidade para alguns jovens que não estavam jogando. A gente tem o Felipe Augusto, o Moscardo trouxe com ele o Juan Oliveira, ninguém tinha visto ele jogar, e ele está começando a trazer. A ideia do Matias Rojas, ontem que jogou com muita liberdade dentro de campo, mostrou que dá pra ter ideias diferentes, dá pra voltar a ter um ataque meio móvel, e você tem opções no banco. Então, aquela questão toda de um elenco pra temporada e tudo mais. Vamos ver como é que o time se vai ter as atuações. Contra o Universitário, a ideia também pro jogo de volta é manter o time da Copinha, deve manter a base como sendo jogadores mais jovens, deve manter o time que jogou contra o América Mineiro. Pouquíssimos jogadores devem ser até relacionados, acho que só o Guedes que está suspenso contra o Bahia, que deve viajar, talvez o Matias Rojas, para pegar ritmo de jogo, seja de repente uma outra novidade, vá para o banco. Mas é um time que vai precisar empatar, e na Copa Sul-Americana o Corinthians meio que está naquela. Até onde chegar vai ser lucro, porque o Luxemburgo comentou, ele não acredita que tem elenco para disputar as 3 competições, né, disputar Brasileirão, Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. Mas de repente, se consegue classificar, dar uma moral pra molecada e você ganhar opções no elenco, que aí vem toda aquela questão pra ir pra reta final do vídeo, né? Eu bato na tecla que o Corinthians nunca teve elenco pra ser rebaixado. Falava, nossa, tem que estar preocupado com rebaixamento, não sei o que. O elenco do Corinthians tem diversas opções, tá mostrando que tem alguns jogadores. Não trouxe reforço, trouxe o Matias Rojas. Falar que o Matias Rojas é o cara que vai mudar o patamar do Corinthians é muito precipitado. Dá pra falar de reforço? O Gabriel Moscardo, o Juan Oliveira. Você ter o Wesley ganhando oportunidades, os reforços que estão caseiros, jogadores da base ganhando oportunidades, com o Luxemburgo que está bancando os caras. Coisa que outros treinadores não fizeram, coisa que outros treinadores a gente sabe que não iria fazer. Então eu vejo muito torcedor também indo. Dá para elogiar, vou pegar aqui realmente a reta final mesmo do vídeo. O Dorival Júnior está sendo muito elogiado pelo trabalho que ele está fazendo no São Paulo, com a base, com rejuvenescendo o elenco. Mas será que o Dorival ia ter peito para tentar bancar os medalhões que hoje o Luxemburgo está fazendo? Você pega aqui do meio para frente, o Luxemburgo está optando por um time mais novo. O Luxemburgo barrou os caras e foi para a Copa Sul-Americana com o time da molecada. Será que outro treinador faria? Então é isso, galera. Do Corinthians é esse pós-jogo, com um pouquinho de delay, com um pouco de atraso, já que o jogo foi no sábado, mas para deixar minha opinião para vocês. Abraços.